É sempre um prazer, uma alegria renovada estar ao seu lado, manhã de domingo. Esse final de semana talvez não seja tão alegre, é o nosso primeiro programa do mês de novembro, mas ontem nós tivemos o dia de finados, reverenciando a memória dos nossos entes queridos que já partiram. Acho que ainda vale, essa homenagem vale para todos os dias, né? Homenageá-los, relembrá-los e guardá-los num lugar muito especial, que é o nosso coração. Mas novembro não traz só finados. Novembro traz a proclamação da nossa República. É verdade, o Brasil hoje é uma democracia, graças a Deus, em franca evolução, caminhamos sempre para melhor. Eu acredito nesse país, eu adoro esse país, eu sou totalmente apaixonado pelo Brasil. E logo depois da proclamação da República, nós vamos falar de consciência negra. Imagine vocês, um país que 70% do seu povo é negro, um país que tem uma miscigenação fantástica e que torna esse Brasil tão especial, tão maravilhoso. Então, esse mês tem a consciência negra também. E até hoje muita gente questiona por que Zumbi dos Palmares não é considerado um herói nacional. Para mim é. E para muitos também ele é. Mas há sempre assim essa reivindicação de transformar Zumbi dos Palmares num herói nacional como tantos outros que nós temos. E esse mês de novembro traz também algo muito especial. Nós vamos falar do Novembro Azul. Muita gente brinca com isso, não deveria brincar. Não deveria brincar. À medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo. Nós estamos assim num processo de reeducação. As nossas brincadeiras mudaram. Antigamente a gente brincava com algumas coisas que hoje, depois do politicamente correto, a gente não brinca mais. E não tem que brincar mesmo. E não tem que brincar mesmo. Porque você acaba, às vezes, ofendendo uma pessoa. Não se deve brincar com isso. E uma das coisas que se brinca muito é com essa questão do exame de próstata. E muitos homens não fazem o exame porque acham que isso aí vai diminuir a masculinidade, o que é uma bobagem, que não tem mais tamanho. Isso não tem absolutamente nada a ver. Faça o exame. Você tem que fazer esse exame. Vá lá, faça. Não tem absolutamente nada que vá lhe afetar. Muito pelo contrário, vai te dar vida. É muito melhor você fazer o exame de próstata simples. Não muda a sua vida em absolutamente nada, do que você, e eu vou ser bem direto, do que você vestir um pijama de madeira e morrer por causa de uma bobagem. Então, esse mês de novembro vem cercado de muita coisa boa, mas vem cercado principalmente de carinho, vem cercado da nossa amizade, vem cercado da alegria de todos os domingos pela manhã, abrir esse microfone poderoso da Band e poder dizer que a minha alegria é estar na sua companhia e desejar de coração que esse domingo seja o dia mais feliz de toda a sua vida. A minha alegria é a sua companhia. Vem, 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 vem. Vocês sabiam que Volta Redonda, região sul-fluminense, tem uma Miss Brasil? E que vai para o exterior agora representando o nosso país. E é ela que eu vou receber agora, nessa manhã de domingo, com muito carinho. Ela é Miss Brasil World Plus Size, minha amiga Nina Souza. Vem para cá, Nina. Bater um papo com ela nessa manhã de domingo. Tudo bom, Prazer. minha amiga? Prazer também. Tudo bem? Tudo jóia. Bom de ver acordando cedinho no domingo, porque amanhã tem viagem. Com certeza. Amanhã ela está indo para a Ucrânia. Mas espera aí, a Ucrânia é o final. Vamos pegar o começo. Como é que começou tudo isso, Nina? Então, eu acho muito engraçado porque eu sempre falo dessa história para as pessoas, até porque é uma forma de eu incentivá-las a procurar, às vezes, os seus próprios sonhos, porque sempre fiz isso desde pequena, eu nunca desisti. Vim de uma família muito humilde e eu sempre perseguia os meus sonhos e os meus objetivos. Mas você tinha, desculpa te interromper, claro. Mas você tinha, assim, um objetivo definido já nessa época ou não? Por incrível que pareça, esse era um objetivo que eu criei mais ou menos na adolescência. Hoje eu estou com 28 anos. Com 17 anos eu comecei a modelar
Só que eu era magrinha, magérrima mesmo, entendeu? Só que assim, era aquela luta contra o corpo e Isso contra a nós estamos em qual aceitação. cidade? Pinheiral? Não, eu estava em Muriaé, Minas Gerais. Muriaé, minha querida Muriaé. Ah, você conhece também? Pô, Muriaé é maravilhoso. Morei anos em Muriaé. Tombos, Muriaé, Sim, Itaperuna do Fervedouro, ladinho. Itaperuna, Laje de Muriaé, Carangola, eu sou rodado. Já rodei aquilo tudo Adoro ali. Carangola também. Maravilhoso. Adoro Carangola. Região maravilhosa. Mas conta aí você estava lá... Sim, só que assim, era uma guerra contra o corpo, entendeu? Contra a aceitação. Então eu queria ser magra de qualquer forma. E isso me prejudicava de forma psicológica e até de forma física. Eu ia parar no hospital direto. É mesmo? Nina? Sim, intoxicações e assim, quase tive uma infecção generalizada, para você ter ideia. E isso gerou em mim anorexia, bulimia e, consequentemente, uma depressão. Então, assim, eu abandonei esse sonho depois de passar por tantos problemas. Só que há uns anos atrás... Mas aí a cabeça assim deu um apagão? Eu abandonei, acabou, você abriu mão do sonho, abri apagou? mão. Eu abri mão. Durante um tempo eu realmente abri mão disso. Eu falava assim, eu nunca vou conseguir me destacar porque eu não tenho corpo para isso. Entendeu? Eu não sou magra, eu não sou magérrima, eu tenho muito quadril, eu sou grande demais, entendeu? E o mundo não tá para isso, porque há 7 anos atrás, há 10 anos atrás, realmente assim, não tinha essa abertura para plus size. Sim, é verdade. Não tinha essa abertura Verdade. realmente para as pessoas gordas. E assim, era muito difícil. Então a gente acaba abandonando Porque e é uma deixando de lado. bobagem, né, Nina? Porque é uma bobagem. Uma Até porque bobagem, a gente é linda dessa forma, claro. né, gente? A gente é linda Eu não desse sei jeito. até hoje, eu não sei, eu estou falando muito sério, quem foi que convencionou que homem gosta de mulher magérrima? Até hoje eu não sei quem foi, claro, pode ter quem goste. Não, tem sim, tem também. Claro que tem para todos os gostos, que toda mulher é linda. Só que não é uma regra. Você entendeu? Não é uma Estabeleceu-se regra. isso Sim. e impôs à mulher uma carga desumana. Sim, é uma Desumana. carga. É uma carga até porque você ser mulher já é uma responsabilidade, Claro, já é uma claro. pressão muito grande. Verdade. A sociedade ela já emprega em você uma pressão. Sim, não tenho dúvida. Até porque... A mulher é muito mais cobrada. Sim, muito mais cobrada. Sim, não tenho Infelizmente, a nossa cultura, ela foi baseada numa cultura machista. Claro. Então, assim, nós crescemos ouvindo que nós temos que ser perfeitas para o homem, perfeitas para as outras pessoas. Então, assim... Se eu chegar aqui e brincar com você, todo mundo fala, alegre, brincalhão. Se você chegar e brincar comigo, vai ter sempre falando... Tá dando em cima. Deu mole, hein? Sim, deu mole, tá dando em cima. E não é assim Verdade, que claro, funciona, claro que entendeu? não. Nós somos amigos. Sim, não tem isso, somos nada amigos. a ver. Que Nada a ver. prazer, que prazer. Graças Muito a obrigada. Deus. Um homem e Por uma isso. mulher, um homem e uma mulher podem ser amigos. Podem, com certeza. Podem, devem ser amigos. Sim. Não tem nada demais isso. Mas vamos lá, Não. conta. Aí você abriu mão desse sonho durante um tempo. Abri mão desse sonho e, assim, graças a essa pressão, eu me envolvia muito com pessoas também que, infelizmente, o envolvimento, às vezes, com pessoas que pensam dessa forma também, ajudam você a cair mais ainda Sim, no buraco, te sim. cobram mais ainda. Namorados, parceiros, é por isso que eu digo às mulheres, se valorizem, entendeu? Se empoderem realmente, tenham consciência de que vocês são lindas. Meu amigo Marcelo Cabeleireiro, ele estabeleceu um negócio, ele diz que esse pessoal chama touro. Eu falei, por que, Marcelo, touro? É porque eles correm atrás e ficam chifrando os seus sonhos, torcendo contra você. Que é você ver. terrível isso, né, Nina? Para você ver. É verdade. complicado demais. E assim, então com esse envolvimento todo, eu me cobrava muito e eu falei assim, nunca vou ser nada nesse mundo, realmente modelo, Miss, não consigo porque não tem espaço para mim. Só que com o tempo, os anos, graças a Deus, Mas aí você já foram estava mudando. aqui na região? Isso, aí eu vim para cá. Ela está falando para cá, nós estamos para o estado do Rio inteiro. Isso. Você falou de Itaperuna, lá pertinho da sua cidade. É porque nós estamos baseados em Barra Mansa e Volta Redonda, né? Isso, verdade. Então, assim, eu vim para Volta Redonda, foi aí que a minha vida mudou. Minha vida mudou, meus horizontes se expandiram, comecei a fazer faculdade também, então isso também é uma boa forma até mesmo. Estudem também, meninas, tá bom? Estudem. Sempre. E meninos Sempre. também? Meninas Estudem. e meninos estudem. Estudem. E isso é muito importante, isso é extremamente importante. Você se sente, assim, uma pessoa melhor até consigo mesma, né? Com os estudos. Então, isso começou a abrir um pouco mais a minha mente, até mesmo a me preparar um pouco mais. E eu comecei a pesquisar, porque o meu mundo e o meu corpo foi mudando. Aí você começou a voltar. Eu comecei a engordar.
entendeu? Mas o sonho voltou assim na O sua sonho cabeça? foi voltando aos Foi voltando. poucos. Até porque dessa época, assim, de Instagram, de influência, eu gostava muito de postar as coisas e tudo mais, tinha bastante seguidor, então eu tava investindo nisso. Eu sempre quis ter uma influência sobre as pessoas, eu sempre quis usar a minha vida para poder, às vezes, mudar Perfeito. a forma das pessoas. E é um direito de seu pensar. de fazer isso, e é Sim, bom. isso é bom. É bom. Isso é ótimo. A Então, internet, quando ela é usada para o bem, ela é maravilhosa. Sim, com certeza. Aliás, qualquer ferramenta que você use para o bem é maravilhoso, né? Sim, com certeza. Bom, aí veio. Aí você começou a readquirir o desejo. Sim, e procurei na internet. Internet. Claro. Usei a internet ao meu bem, ao meu favor, e achei Miss Brasil Plus Size. Eu pensei, Miss Brasil Plus Size, eu sou plus size. Entendeu? Vou me inscrever, vou conseguir, ganhei Rio de Janeiro, fui selecionada realmente e aquilo para mim foi maravilhoso. Deu uma autoestima. Perfeito. Entendeu? Melhorou a minha autoestima. Eu passei até a me cuidar melhor. Talvez não tenha te dado, talvez tenha melhorado, Isso, né? melhorou. Te devolveu, Não, né? me devolveu, porque ela era bem baixinha Isso. mesmo. Ela era bem baixinha por causa das pressões sociais. Então, assim, eu comecei um trabalho muito árduo. Foi 1 ano trabalhando com uma equipe, graças a Deus, assessoria, tudo, parcerias, que é importante a gente ter amizades. E recebi um convite maravilhoso para representar o Brasil na Ucrânia. Não, mas aí, vamos lá, mas aí como é que você se tornou uma Miss Plus Size? Você foi primeiro aonde? Rio de Janeiro mesmo? Rio de Janeiro. E Volta Redonda, como é que você ganhou aqui ou você não ganhou? Não, eu fui direto para o Rio. Ah, não teve o concurso aqui. Eu não teve o concurso aqui. Tá. Entendeu? Por quê? Porque assim... Você já concorreu no Rio Já de Janeiro? concorri direto no Rio. No Rio de Janeiro. No Rio. Porque assim, a franquia, ela estava abrindo mais para realmente as pessoas concorrerem nos estados. Nos estados. Isso. Aí você foi pelo estado do E Rio. eu fui pro estado do Rio. E como é que foi tua chegada lá? Quer dizer, quando você chegou no Rio de Janeiro, queira ou não, por favor, não se ofendam quem for de outra região, mas o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, ela é a caixa de ressonância da América do Sul. São Paulo é o poderio econômico incontestável, o Nordeste é maravilhoso, esse país é maravilhoso. Agora, Rio de Janeiro é o grande centro cultural da América do Sul. Eu tenho um amigo que brinca muito, fala assim, você pode ficar pelado no Brasil inteiro. Se você não ficar pelado no Rio de Janeiro, ninguém sabe que você tirou a roupa. O Rio de Janeiro é a caixa de ressonância. Aí quando você chegou no Rio de Janeiro, assim, o que se passava na tua cabeça? Quantas pessoas tinham lá competindo, você lembra? Então, o tipo de competição que eu tive foi mais uma seleção fechada. Ah, foi uma seleção. Foi uma seleção fechada. E não bateu aquele medo de novo assim? É claro que bateu. Bateu, né? É claro que bateu. Porque assim, a gente às vezes fica pensando que não é capaz de representar, só que, graças a Deus, por todos os atributos e tudo mais, porque, como eu digo, gosto de repetir para todo mundo, Miss não é só salto alto e passarela. Claro, claro. É, assim, um conjunto de várias coisas, inteligência, representatividade, ainda mais nós, plus size, que nós temos muita representatividade. E não tem aquela bobagem Sim. também, assim, de pessoa frágil. Não tem nada de frágil. Não, Uma não, pessoa não, normal. Sim, com sabe? certeza. Que questiona, que fala, que tem opinião. Não tem problema nenhum isso. Sim, e isso é ótimo. Acho que essa parte de empoderamento, de ser essa representatividade, é o que faz o sentido. Claro. Entendeu? De você E a até razão, ser né? Miss. E a razão pelo que eu tô aqui agora. Exatamente. E a razão, com certeza. Aí você foi selecionada no Rio de Janeiro? Isso Foi selecionada. E aí você ganhou o título nessa seleção de Miss Rio de Janeiro Plus Size. Miss Rio, mas o Rio de Janeiro, o estado do Rio. Não. Não, desculpa. Todo o Rio, isso mesmo, o estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio inteiro. De cidade, gente. Foi mal. Não é a cidade do Rio. Estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Isso, Janeiro. estado do Rio de Janeiro. E isso como é que mesmo. você ganhou o Brasil? Olha, o Brasil foi, assim, muito engraçado, porque eu trabalhei durante 1 ano todo. Depois que eu ganhei a minha coroa, foi em novembro, no Rio de Janeiro. Eu sempre tive na cabeça, realmente, de abraçar essas causas sociais. Eu tenho minha própria causa social, já tem 2 anos, até mesmo antes de ser Miss. Eu trabalho com crianças. Eu sou desenhista profissional, então eu queria lembrar, você já tinha me falado isso uma vez. Eu ensino as crianças a desenharem. Então, Era assim, isso, eu fiquei pelejando para me lembrar o que você tinha me falado uma vez de trabalho social. Sim, é isso aí, exatamente. eu ensino elas a desenharem e, ao mesmo tempo, o que eu gosto de fazer é dar a elas algo que ninguém nunca dá, entendeu? Que é a oportunidade de estar em algo
Claro. Sempre aprendendo, Perfeito. porque assim, tem muitas pessoas que não valorizam tanto essa arte, né? A arte, infelizmente, hoje em dia não é tão vista e não tão valorizada. Mas assim, eu consigo encaminhá-los ainda para algumas profissões. Igual, por exemplo, eu tenho alunos que já são designer, outros que estão fazendo Olha, que curso de maravilha. jogos. Eu achei isso maravilhoso. Fantástico. Isso é muito legal, entendeu? Espetacular. Uns que vão para arquitetura. Então, assim, tudo com o cunho mesmo do desenho. E tudo começaram comigo. Eu Claro. vi eles pequenininhos É assim. como assim se você fosse a porta de entrada ali. Sim, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mesmo que futuramente eles procurem um outro profissional, às vezes assim, lógico. eu fui uma porta de entrada e eu pude proporcioná-los assim uma esperança, um sonho, entendeu? Isso é maravilhoso. Alguém abriu a porta para você, alguém abriu a porta para mim. Sim. E a gente tem que ter essa gratidão a todas as pessoas que ajudaram. Com certeza. Mas tem sempre aquele que abre a primeira porta para você. Sim. Aquele que acredita em você, aquele que olha para você e fala, vem cá. Esse aí sempre vai ser o mais importante ou a mais importante, não é verdade? Sim. Que é o primeiro passo. Bom, além desse trabalho social, aí você virou Miss Brasil. Sim, foi graças a todo o reconhecimento que eu tive. A Ucrânia não estava achando... Mas aí foi concurso ou não? Foi. Eu vou te explicar como é que foi. A Ucrânia não estava achando, como é que eu vou te dizer, representante do Brasil capacitada para poder estar lá. Então, assim, dentre todas as outras que se destacavam, eu acabei me destacando mais. Então, eu recebi esse convite direto deles para poder representar o Brasil, porque eles precisavam de uma Miss World lá, que fosse do Brasil. Que maravilha. Entendeu? Então, assim, através até do Alberto da Impacto Produções, que é a minha empresa, que me proporcionou esse sonho do Miss Brasil Plus Size, que eu fui indicada também. E eles viram o meu trabalho, eles viram tudo e gostaram. Que bom, muito. Nina. Então, assim, é muito bacana. Muito legal. E a família, como é que fica nisso tudo? A família tá ótima. Assim, eu tenho apoios e às vezes assim, a gente tem apoio e às vezes a gente não tem tanto, mas graças a Deus eu tô caminhando. Você se ressente de alguma coisa assim na estrada, por exemplo? Amanhã você está embarcando para a Ucrânia. O que vai na tua cabeça? 12 horas de voo, você vai atravessando esse Atlântico aí. O que você pensa assim para você, Nina, hoje, que você já é uma vitoriosa? O que eu penso para mim hoje? Olha, eu não, assim, às vezes eu não consigo nem pensar muito em mim. Eu penso o que eu posso trazer de lá para poder contribuir aqui. Entendeu? Assim, eu acho que eu quero virar realmente um símbolo que possa transformar as pessoas, que possa representar realmente as mulheres. E assim, eu sinceramente, quando as pessoas me perguntam o que você pensa para você, eu não tenho muita resposta sobre isso, porque eu acho que a missão de uma Miss realmente é você mais dar do que você receber. Sim, mas você assim, você tem algo que você almeja profissionalmente, além de ser uma Miss? Ah, sim. Sim. Eu agora sou coordenadora do Miss Rio de Janeiro Plus Size. Ah, você vai continuar dentro Vou desse continuar meio. dentro desse meio, realizando sonhos junto com o Miss Brasil Plus Size. Está na sua área, tá Tá certo, na minha claro. área. E assim, eu quero trabalhar com isso até porque eu faço administração de empresas. Então, assim, eu já estou nessa área E de é um empresas. ramo que você domina. Sim, é um ramo que eu domino. É um ramo que você domina. Como é que você vê hoje a mulher? Você falou do empoderamento, a gente conversou sobre isso. Você tem, assim, na sua cabeça, o pensamento de ser... Estou tentando achar uma palavra aqui para não te complicar, para não te, de ser um exemplo a ser seguido pelas mulheres. Assim. Eu cheguei, você pode chegar também. Você pensa nisso ou não? Claro, claro. Em janeiro, por exemplo, nós vamos começar um circuito de palestras a respeito disso, de empoderamento, de autoaceitação, de amor próprio e principalmente de distúrbio de imagem também, porque às vezes as pessoas se veem menos do que elas são. Ah, perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, a partir de janeiro, eu vou começar a trabalhar mesmo no estado do Rio de Janeiro, esse circuito junto também com a região aqui, Volta Redonda, vou pegar tudo aqui. É um projeto, tá, gente? Legal, Nina. É um projeto muito bacana, que bom. porque eu virei palestrante tem pouco tempo também a respeito disso. Em alguns eventos eu já vou falando sobre isso para as mulheres. E eu quero perpetuar isso, entendeu? E realmente tocar a vida delas. Você falou numa coisa aí que para mim é muito importante. Muitas das vezes a pessoa não se vê com o devido valor que ela tem. Sim.
Isso é uma coisa que... Eu não sei por que nós brasileiros pecamos. Todos nós cometemos Todos isso. nós. Não é só a mulher, não. Homem também. Nós nos diminuímos. Eu não sei por que, Nina. Tem que mudar isso. Você tem que ter noção do que você vale. O que não te transforma numa pessoa soberba, arrogante, que não te dá direito a isso. Mas ter noção do que você vale, ter noção de até onde você pode ir, Sim. isso é fundamental. Você sabe até onde você pode ir. Sim. Entendeu? Você Uma vez eu fui reconhecendo- fazer uma apresentação e cheguei lá, sério, cheguei lá, botaram o microfone para mim e eu olhei para trás, tinha uma orquestra. Eu pensei que eu ia apresentar algum artista, né? Aí quando eu entrei, a orquestra começou a tocar aquela música Marcas do que se foi. Eu falei, vocês não estão pensando que eu vou cantar. Olha, Não, tem que cantar. Tem não, eu não sou cantor, eu sou comunicador, eu não sou cantor, não vou me expor ridículo de cantar aqui. Né? Se eu cantar aqui, a banda me manda embora por justa causa. Quer dizer, você tem que ter noção do que você vale. Concorda? seus limites, né? Claro. Você se conhecendo, você tem noção do que você consegue fazer e de onde Lógico. você consegue chegar. E claro que também você tem seus limites, mas você também pode quebrá-los. Desde que Desde você perceba que que você pode alcançar. Possa Bora. fazer, de que você Bora. tem um dom, de que você tem aquela capacidade. Porque o que eu mais fiz, juro pra você, foi quebrar limites, porque realmente era uma forma que eu via de crescer. Tá certo. São Francisco, Vocês perceberam que eu não falei da Ucrânia ainda, né? São Francisco, ele Verdade. diz um negócio genial. Faça tudo o que for possível. Quando você menos perceber, você estará fazendo o impossível. Que E é bonito isso. Nina, vamos falar da Ucrânia. Vamos. Agora, amanhã você está embarcando para a Ucrânia. Amanhã. Que maravilha, hein? Ucrânia, vai para Kiev mesmo? Kiev, Kiev, capital. capital da Ucrânia. E aí, o que está te aguardando lá na Ucrânia? Você tem noção, além do frio? Porque a Nina me falou que o negócio lá tá feio. Tá feio, gente. Tá feio. O frio lá tá feio, gente. Tá feio. Eu mandei Nós vivemos num país tropical, esse calorão aqui, quanto tá lá? Tá -7, Ô, -8. Ô, doido. Pra sair do avião, só sou empurrado. Aham. Tá louco. Mas assim... O que te aguarda lá? É uma competição para ganhar o título de quê? Miss Plus Size? Miss Top of the World Plus Size. Plus Size. Isso, título- é Top of the World. Opa! É o topo do mundo. O topo do mundo. Que É o topo do mundo. maravilha. E o que me aguarda lá, assim, o que eu tô mais ansiosa é conhecer todas mesmo as culturas, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Mas você tem noção, assim, de quantas vão competir com você, ou não tem, ou vai Acho ser que por vão isso? ser mais ou menos umas 21 meninas. É, bastante coisa. Não é brincadeira, São vários países, acho que já tem Ucrânia com certeza, Lógico, né? se eu não me engano Rússia, se eu não me engano também já temos Japão, Índia belíssima também. São todas meninas lindas, maravilhosas, são meninas empoderadas. Você vê assim, mulheres muito importantes, mulheres que são palestrantes, que têm assim realmente um significado para a vida delas. Entendeu? Que não é só aquela coisa de estereótipo formado, vai além disso. E isso é muito bonito. Servia de deboche. Muitas pessoas perderam carreiras por causa disso. Sim. Aí vocês vieram derrubar isso tudo, graças a Deus. Graças acabou. a Deus. Eu estou falando vocês, mulheres. A Sim. mulher, ela se posicionou de uma tal maneira que quem não aderir está morto profissionalmente. Acabou aquela história, aquele mundo machista. Acabou aquilo, graças a Deus. Graças a Deus. Como a comunicação sofreu uma mudança fundamental, que antigamente nós falávamos e éramos absolutos. E absoluto é só Deus. Sim. Ninguém é absoluto, só tem uma verdade absoluta, é Sim. Deus. O resto pode ser questionado. Com certeza. A internet veio e derrubou isso também. Hoje você fala aqui, daqui a pouco já tem alguém na rede social falando, não, lá não está 8 graus, não. Eu estive lá, Verdade. você já é questionado o tempo todo. Verdade. Isso é maravilhoso. Globalização. Pô, isso é maravilhoso. Graças a Deus. Viva o querer aprender. Com certeza. Já dizia Gonzaguinha, a maravilha de ser um eterno aprendiz. Isso aí amo. E ganhando na Ucrânia, o que você recebe lá, além do título, Deus. claro? Então, eu recebo uma coroa, uma faixa, o título, né? São até 5 lugares que a gente consegue receber. E assim, ainda tem um lugar ainda de votação de internet. Depois
conseguirem até passar o link, Claro. alguma coisa assim, seria até bacana. Claro. Porque Manda isso é pra gente ótimo, aqui, né? Pra gente votar na nossa Miss Plus Size, ué, por que não, né? Com certeza, gente. Manda, Para as preferidas vamos lá passar, e tudo. Claro. Então, assim, Pode além... votar mais de uma vez ou não? Eu não sei. Agora eu não posso falar que pode, porque isso eu não sei. Não sei conte te pra responder. ninguém isso. Não, pelo amor com de Deus, né? certeza. Faz de conta que eu não perguntei isso, entendeu? Mas se puder votar mais de uma vez, a Seria gente vota, ótimo. né? Nossa Deus, imagina os brasileiros todos votando. Opa, Ai, Jesus. que delícia, Que né? delícia. Ela está representando o Brasil inteiro e ela tem a base na região sul-fluminense, mas é do estado do Rio de Janeiro. Sim, com E muito agora orgulho. é a nossa Miss Brasil Plus Size World, ou Miss Brasil World Plus Size, né? Pode, tanto faz. E tanto faz, não muda nada. E agora vai ser a Miss Brasil Top Plus Size World, né? Ou seja, a melhor das melhores, das maiores. Sucesso para você. Você quer falar alguma coisa para o teu público, Nina? Eu gostaria, assim, mesmo de pedir o apoio de todos vocês e que vocês estivessem junto comigo nessa caminhada, porque representar o Brasil é uma grande responsabilidade. Já representei o Rio, é um estado enorme, né? Agora eu represento o Brasil, eu sou um símbolo nacional, então, assim, isso é maravilhoso. Então, eu espero que vocês estejam junto comigo nessa caminhada e estejam torcendo por mim lá na Ucrânia, porque frio eu vou passar pra caramba, mas eu não quero passar aquela coisinha de tipo assim, será que estão torcendo por mim ou não? Eu sei que vocês vão torcer por mim, é isso que eu peço pra vocês. Vou usar uma coisa bem clichê aqui, mas você vai levar o nosso calor humano. Vou, com Todo certeza, vou abraçar amiga. todo mundo lá. Sucesso para você. Deixa eu te dar um abraço. Obrigada. Vai com Deus. Obrigada. Sucesso, viu, Nina? Ela vai nos representar na Ucrânia. Está embarcando amanhã que horas? Não sabe, né? Não, eu embarco para São Paulo primeiro. Ah, tá. São Paulo. 7 horas. 7 horas? À 7 noite? horas da noite, isso Da aí. noite. Aí eu vou ficar um pouquinho lá na rodoviária para pegar um aviãozinho. Aí vai embora. Entendeu? Aí eu vou para Europa. Leve a nossa torcida, leve a nossa esperança, leve a nossa certeza de uma grande vitória. Amém. Agora, Obrigada. eu quero... Não, peraí, eu já ia falar para você chamar o comercial, mas eu quero que você se comprometa numa coisa. Sim? Diga. Ganhando, volta aqui. Com certeza. Então tá certo. Até parece Obrigado, que eu não Nina. vou voltar. Valeu. Nós vamos agora ao intervalo comercial. E na volta, eu vou contar uma outra história para vocês, de um amigo muito querido, que eu conheci. Ele era criança, muito amigo do pai dele, uma pessoa de uma história bonita toda vez, um dos grandes amigos que eu tive na vida. A irmã dele foi repórter do meu programa de rádio. E hoje ele é um deputado federal extremamente vitorioso. Eu recebo já já o deputado federal Alexandre Serfiotti aqui dentro do show do Iara Araújo. Agora o intervalo comercial e nós voltamos já já na sequência do nosso show. Show do Iara Araújo. Jornal da Band. O que acontece no Brasil e no mundo sempre em foco. Política, economia, sociedade e os assuntos que estão em pauta na vida do cidadão. Tudo com imparcialidade, precisão, agilidade e reflexão. No campo, Porto de Santos, a intenção aqui do Planalto, que marcham com uma audiência global. É fato, é notícia, é informação. É Jornal da Band. De segunda a sábado, 7h20 da noite. Show do Iara Araújo. De volta após o intervalo comercial, sempre te abraçando com muita alegria. Muito obrigado mesmo. Quero mandar um abraço aqui a todas as famílias. Esse horário, assim, eu lembro muito da minha infância. Aos domingos, pela manhã, meu pai, minha mãe, saudades. São coisas assim que a gente guarda no coração, né? E domingo traz esse clima de família, de harmonia, coisa que, aliás, nós estamos precisando hoje em dia. Hoje em dia, nós estamos precisando de um pouco mais de tolerância, um pouco mais de respeito. Confesso para vocês que ando meio escandalizado, hein? Sem falso moralismo, ando nas ruas aí e fico meio assustado. Galera, tem um mínimo de respeito, né? As pessoas idosas, senhoras, cada palavrão assim que você fica até assustado. Peraí, um mínimo de respeito, de postura, isso não faz mal para ninguém, né? Mas domingo é um dia assim que traz essa magia de família, e eu me lembro muito da minha infância. É bom, é gostoso relembrar tudo isso. E o convidado que eu vou receber agora, ele traz uma história muito bonita, história de uma família muito tradicional na região sul-fluminense, e hoje ele representa todo o estado do Rio de Janeiro.
na capital brasileira, que é Brasília. Ele é médico, cardiologista e hoje deputado federal, meu amigo Alexandre Serfiotti. Chega para cá, meu amigo. Tudo bem contigo, Alexandre? Tudo bom. Bom te receber aqui. Obrigado. Entre outras qualidades, é vascaíno também, não precisa de apresentação. Né? Não precisa. Vasco é a maior apresentação que tem. Maioria. Claro, uma maioria silenciosa. É verdade. Mais do que nunca nós estamos meio quietos, não é verdade? Mas tá tudo bem contigo? Tudo jóia, graças Prazer a te Deus. receber Igualmente, aqui. igualmente. Deputado federal. Muita gente diz assim, poxa, um deputado federal é uma coisa meio ingrata, porque ele fica longe. E aí você tem que ficar falando, eu trouxe recurso para cá. Tem isso mesmo, Alexandre? Na verdade, a gente mora aqui, né? Eu resido em Porto Real, nossa base eleitoral é aqui, mas o nosso trabalho é em Brasília. É em Brasília. Então a gente costuma ficar terça, quarta e quinta em Brasília, que são os dias de sessão, de audiência, de comissão, e na quinta-feira à noite a gente costuma vir embora, então sexta, sábado, domingo e segunda a gente está aqui na nossa base. Eu sou médico, sou cardiologista de profissão. Perdão, você interrompeu seu raciocínio interrompendo, mas você ainda atua como médico? Ainda trabalho como médico, sou servidor público, mas estou licenciado por força maior do mandato, mas eu continuo atendendo meus pacientes, tem meu consultório que eu atendo. Em 2015 eu pedi uma autorização à Câmara dos Deputados, a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, para que eu atendesse de graça. Eu já estava há muito tempo, sou servidor público há muitos anos, há quase 20 anos do município de Resende, há 10 anos do município de Porto Real. Então, pedi uma autorização à Câmara para atender de graça e hoje eu atendo no meu consultório gratuitamente, desde 2015, né, estou na minha reeleição, estou no meu segundo mandato de deputado federal, então continuo atendendo, continuo clinicando como médico, como cardiologista, nunca deixei minha profissão. Então a gente divide o tempo em estar em Brasília e estar aqui e atendo como médico, viajo muito, visitando as cidades, visitando os prefeitos, a população, os vereadores de modo geral, para entender qual é a necessidade da região para a gente buscar lá em Brasília recurso, trabalhar e como você falou, o tempo todo afirmando e reforçando. Trouxemos recursos para ajudar as cidades. Porque o deputado federal, ele sofre um negócio, eu não vou me alongar nisso aí não, é só para a pessoa entender. Algo quer dizer assim, não faz nada, mas não tem que fazer nada mesmo. Ele não foi eleito para fazer nada, não. Ele foi eleito para legislar, fiscalizar o poder público e trazer os recursos. É isso aí. Esse é o trabalho de um deputado federal. É isso aí. Não é verdade? Eu acho que o cara pensa que você vai trazer um trator, vai chegar aqui com a máquina, isso aí é para o executivo. E a gente acaba trazendo o recurso. Quem executa as emendas, todos os recursos que a gente traz são os prefeitos dos municípios, né? Verdade. Ou algumas associações, né? Mas, de um modo geral, os prefeitos que acabam executando os recursos. Todas as emendas, os dinheiros vêm vinculados ao município e o município acaba executando o recurso. Conta pra gente, Alexandre, é até bom para esclarecer as famílias, como é que é feito esse trabalho? Por exemplo, você é um deputado federal que tem como base a cidade de Porto Real, que é, se eu não me engano, da região sul-fluminense. Eu não sei se Porto Real e Coatis, qual que é o mais novo, mas acho que Porto Real é o mais novo. Porto Real é mais novo. Mais novo, né? O mais novo município da região sul-fluminense. Como é que é esse trabalho de emenda, de mandar recurso? Qual o critério que é usado nisso aí? Não, a gente sabe que hoje, em especial, nos últimos 2015 para cá, a gente começou a observar, né, que com a crise que os municípios acabaram... O Estado do Rio de Janeiro entrou, em especial, que afetou diretamente os municípios, né, houve uma necessidade maior, né, de apoio do deputado federal. Então, antes você percebia que o deputado federal, os prefeitos, os vereadores, a relação deles era muito maior com o governo do Estado, com o próprio governador, figura do governador, e os deputados estaduais, né? Mas, e claro, a gente tinha um outro momento, arrecadação, receita muito alta, ICMS, FPM, muito alta arrecadação dos municípios, e de 2015 para cá, com a diminuição dos royalties, diminuição da arrecadação dos municípios, e essa crise maior do nosso estado do Rio de Janeiro, né, que é o único estado hoje do Brasil em regime de recuperação fiscal, a gente sabe que o momento do estado do Rio de Janeiro é muito crítico, então a gente observou, né, uma migração, uma dependência maior dos deputados federais. E a gente atua justamente junto aos prefeitos, junto aos vereadores e à própria população de modo geral, tendo a sensibilidade e entendendo qual é a necessidade daquele município, o que aquele município mais precisa, e a gente vai atuando junto aos ministérios, através de programas voluntários que os ministérios abrem, o Ministério da Educação, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde, o Ministério das Cidades, né? E a gente colocando também as nossas emendas. Hoje, cada deputado federal tem aproximadamente 15 milhões de reais de emenda. Nós votamos a partir de 2015. Hoje essas emendas são impositivas, então o governo ele tem a obrigação de pagar as emendas. A gente sabia que antigamente ficava aquela coisa
bem política. Fazer lobby. O governo pagava para os aliados e não pagava para quem não era aliado. Hoje não, a emenda é impositiva, então o governo tem a obrigação de pagar. Então a gente acaba atendendo os municípios, destinando 50% dessas emendas são obrigatórias para a saúde. E como eu, como médico, obrigatório. 50% desse valor que cada deputado tem é obrigatório para a saúde. Quanto você tem? 15 Mas milhões? Aproximadamente 15 milhões por ano para a gente destinar aos municípios. 7,5 para a saúde. 7,5 obrigatório para a saúde. Mas eu acabo que como médico e sendo a minha bandeira, né, principal, a saúde, a gente acaba destinando cerca de 70%, 80% de todas as emendas para a saúde. Eu tenho um amigo, que eu não penso que eu estou fazendo charme não, que eu realmente esqueci, você que é médico. Eu não estou conseguindo me lembrar quem foi que me falou isso uma vez. De repente foi até teu pai que me falou, eu não lembro quem foi que me falou. Disse, seu Yara, a saúde é um dragão voraz. Quanto mais você injeta recurso, mais precisa. É verdade isso? A saúde, para você fazer uma saúde de qualidade, né, você precisa investir. Saúde custa caro de um modo geral. Vez que você vê os custos do plano de saúde, né, hoje são altos os custos do plano de saúde, porque a gente sabe que a saúde custa caro. Com o avanço da tecnologia, medicações, exames, então para o serviço público acompanhar e oferecer à população a mesma qualidade de saúde do serviço privado, então custa caro saúde de fato. Né? Mas como eu falei, é a nossa bandeira, é a nossa luta, então a gente acaba destinando grande parte dos nossos recursos para a saúde, porque a gente sabe que lida com vidas e é a grande necessidade da grande maioria da população. Verdade. Você tem autonomia, assim, como deputado? Você, além de médico, conhece o assunto. Você tem autonomia como deputado, assim, vou destinar um recurso, dar uma cidade aleatória, Porto Real, sua cidade. Sim. Vou mandar um recurso para Porto Real. Você pode mandar? Sim, não posso. Precisa consultar a prefeitura, não? Não. Posso mandar, encaminho e comunico ao prefeito. Né? E meu pai foi prefeito de Porto Real. Seu pai foi prefeito de Porto Real quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. Jorge Cefiotti. E assim, a gente sabe, meu pai, quando era prefeito, e eu digo que Deus tocou no coração dele, até por isso que através do nosso trabalho, eu acabei vindo candidato a deputado federal, porque meu pai dizia que o prefeito em Brasília, ele ficava ali de pires na mão, batendo de porta em porta de gabinete, pedindo recurso. E muitas vezes esse recurso não vinha. Sim, então, verdade. Meu pai, como era prefeito... Era até meio humilhante, né, Sim, Alexandre? meu pai, durante os 8 anos, os 2 primeiros mandatos dele, 8 anos de governo, ele deve ter ido a Brasília pouquíssimas vezes. Porque muitas vezes ele ia, tinha a promessa, mas não se concretizava. Então, meu pai, ele é muito sistemático. Mas o Jorge também não se intimidava com porta fechada, não? Assim, então, ele acabava tocando do jeito dele. Mas a gente sabe, e foi isso que Deus tocou no coração dele, ele falou assim, a nossa região precisa de ter um deputado federal. Há muitos anos que a gente não tinha um deputado federal aqui da nossa região. Os deputados vinham da capital, da Baixada Fluminense, dos maiores colégios eleitorais. E a gente aqui do interior, nós não tínhamos um deputado federal. Então, meu pai entendia, e como prefeito, ele viveu essa necessidade na pele dele. Conhecia essa realidade. Claro. Então, e aí nós trabalhamos, né, fui candidato pela primeira vez, não ganhei eleição em 2010, em 2014 fui eleito, em 2018 agora reeleito, porque meu pai sabia da importância de ter um deputado federal. E foi justamente esse nosso trabalho. Mas na primeira que você não se elegeu, você pegou na trave também, Sim, você foi pertinho. fomos bem votados, mas aquilo tudo vem no tempo de Deus, não no tempo do homem. E a gente sabe a importância de ter um deputado federal municipalista. Eu fui secretário de saúde, meu pai foi vereador, prefeito durante quase 30 anos. Você chegou a ser vereador? Não. Já veio durante quase 30 anos da vida pública dele, eu fui secretário de saúde. Então, eu vivi na pele também, eu conheci a realidade de um município de perto. Então, quando eu cheguei em Brasília, eu procuro atuar da forma de ser um deputado federal municipalista. Está junto aos prefeitos, junto aos vereadores, entendendo a necessidade do município, entendendo que também, além de legislar, né, de atuar, de participar das comissões em Brasília, mas é muito importante essa atuação direta junto aos municípios, garantindo o recurso para melhorar a vida das pessoas. Estão na ponta aqui. Claro. Alexandre, fica à vontade para discordar. Se você pegar e fizer uma análise disso que você está falando, que é muito sério, que é a razão de tudo, o governo federal é um palácio. O governo estadual é um palácio. O que existe de real é o município. Sim, As coisas acontecem aqui. É claro, mas é óbvio. E a gente sabe que o município hoje é quem fica com a menor fatia do bolo de arrecadação. Não tem como mexer nisso não, Alexandre. Está sendo proposto, está sendo estudado na Câmara a partir desse ano, o Pacto Federativo. Porque hoje o governo federal ele fica com a maior arrecadação, cerca de quase 60%, 55%, 60%. O governo estadual também com
de 35%, 30%, 35%, e os governos municipais com aproximadamente 15% da arrecadação de todos os impostos do Brasil. E a gente diz que onde a coisa efetivamente acontece é aqui no município. Lógico, é aqui. É lógico. Então, as pessoas não vão lá em Brasília, não vão lá no governo do estado cobrar a atuação do governo. Exatamente. Elas cobram aqui na cidade, porque elas moram aqui, precisam da saúde, precisam da educação, precisam da creche para o filho, precisam ter sua rua pavimentada, saneamento, água de qualidade. Então, aqui que as coisas acontecem. Transporte. Então, transporte, tudo aqui, lógico, segurança. segurança. Então, assim, a gente hoje está sendo estudado um pacto federativo para que seja redistribuído essa fatia dos impostos, para que, como o próprio presidente diz, menos Brasília e mais Brasil, para que esse dinheiro seja melhor distribuído entre os municípios e entre os estados, para que os municípios e os estados não fiquem tão dependentes do governo federal, porque como meu pai falava lá atrás, um prefeito sai daqui e fica de pires na mão, batendo de porta em porta de gabinete, pedindo, pelo amor de Deus, ajuda, socorro. O que é uma tristeza para um prefeito, que é uma tristeza para uma cidade, para uma população de uma cidade. E aí, por isso que eu falei, a partir de 2015, e com essa crise com o Estado, nós notamos uma dependência maior, uma migração maior dos prefeitos, dos vereadores em Brasília para buscar recursos. Mas nós precisamos distribuir melhor essa riqueza, melhor a riqueza do Brasil, para que cada vez esse recurso possa ficar mais dentro dos municípios, dentro dos estados, para que os próprios gestores tenham atuação e menos em Brasília. Claro, está corretíssimo. O Pacto Federativo é fundamental. E já está em pauta para ser, ser Já discutido ou para ser votado? Está sendo discutido no Senado. Ele está nascendo no Senado, ele está iniciando toda a discussão dele no Senado. Depois do Senado votar, vai para a Câmara. Como é que você se posiciona? Aí agora eu vou te fazer uma pergunta pessoal. Como é que você sempre foi muito educado? Você é um rapaz de berço. Como é que você se posiciona lá? Quando o pau canta, aquela... Fico na Como minha. é que você fica lá? Fico na minha. Porque você é tranquilo, assim, Não né? entro naquelas batalhas, Mas te respeitam bem lá? Sim. Graças a Deus, eu né? me dou bem com todo mundo, me relaciono muito bem. No meu segundo mandato, conheço grande parte da casa, né, e nunca tive problema nenhum. Você teve um mestre para te ensinar também, que foi teu pai, né? Graças a Deus. Você teve esse mestre. O que você já destinou, assim, que você possa citar de recursos, para a pessoa que está nos assistindo ter essa noção? Durante esse nosso primeiro mandato, nós conseguimos executar, de fato, de verdade, aproximadamente 70 milhões de reais de investimentos para todo o nosso estado do Rio de Janeiro. E aí eu digo que foram batalhas importantes que nós conquistamos, que eu considero, que foi a habilitação do Hospital do Câncer aqui de Barra Mansa, da Oncobarra. Fantástico. Né? Eu digo que... Só me permita aqui mais uma vez, que o Alexandre está falando aqui de Barra Mansa, porque você pode falar, mas aqui é porque nós estamos em Barra Mansa. A sede da Band Rio Interior é em Barra Mansa, por isso que ele citou aqui em Barra Mansa. Então, né? Em Barra Mansa, Oncobarra, que na verdade esse hospital foi construído e em 2016 o hospital estava construído, parado, e a gente precisava de liberar os recursos do Ministério da Saúde, e aí nós ficamos quase 15 dias trabalhando junto ao Ministério da Saúde e conseguimos habilitar. No primeiro momento foram quase 5 milhões de reais. Não, mas não seja tão modesto. Esse foi um trabalho fantástico. Parabéns. Sim, foi humano. Foram 15 dias de luta, saindo do Ministério da Saúde aproximadamente 10 horas da noite, todos os dias, e aí o ministro virava para mim e falava assim, Ser Fiotes, eu vou, ele é do Piauí, hoje ele é senador da República, ele falava, Ser Fiotes, eu vou resolver. Eu falava, ministro, mas a população precisa, a população da nossa região tem que pegar um carro 3 horas da manhã, ir para a capital, ir para o Rio de Janeiro, aguarda às vezes meses na fila e quando chega a ser atendido não tem mais condição nenhuma de ser tratado porque fica meses na fila. Então nós conseguimos habilitar e hoje esse Hospital do Câncer ele recebe 10 milhões de reais por ano do Ministério da Saúde e já nesses 2 anos de habilitação, 3 anos aproximadamente de habilitação, já atendeu mais de 3 mil pacientes de todo o nosso estado do Rio de Janeiro, salvando vidas e evitando que esses pacientes se deslocassem daqui e fossem para a capital. Permita apertar sua mão em nome da população. Obrigado. Muito obrigado. Em nome de todas as famílias. Isso que é o seu trabalho? É o trabalho dele, mas a região te agradece de coração, porque era de uma desumanidade aquilo. Hoje não, hoje você tem um hospital, você é médico, você sabe. O quanto é constrangedor, o quanto a pessoa já está sofrendo, que é uma doença. Falar com o médico é brincadeira, preciso eu falar isso com o médico, né?
Eu acho que foi, assim, a grande bandeira que você conseguiu levantar. Parabéns. Obrigado. Mas parabéns mesmo. Quer falar mais da região sul-fluminense? Assim como o hospital regional, nós conseguimos destinar também, né, de emenda de bancada, mas emenda individual, aproximadamente 17 milhões de reais no hospital regional. Em 2018, conseguimos abrir a porta do hospital regional. Sim. Sabemos que nós temos só Parecia um elefante branco, 30% da capacidade dele funcionando. Ele ainda não está pleno funcionando, mas esse ano eu fui até o ministro da Saúde, o Mandetta, que é um amigo, que foi deputado junto comigo, e o secretário de Saúde do Estado, o doutor Edmar, e nós fomos discutir sobre o hospital regional para que a gente possa trabalhar e colocar ele 100% funcionando a partir do ano que vem, os leitos de CTI, internação, cirurgia, parte de exame complementar. Fomos buscar recursos. Mas ele vai ser de alta complexidade? De alta mesmo? complexidade. Sempre assim? Hoje, esse hospital está sendo todo custeado pelo governo do Estado, então nós fomos buscar parceria para que ele seja custeado pelo governo federal, governo do Estado, né? E a gente coloca ele 100% funcionando e conseguimos também habilitar, se eu não me engano, final do ano de 2017 para início do ano de 2018, conseguimos habilitar o centro, a clínica de hemodiálise de Volta Redonda, fantástico, que hoje também recebe 8 milhões de reais por ano do Ministério da Saúde e atende cerca de quase 130 pacientes por dia. Pacientes também que fazem tratamento de hemodiálise 3 vezes por semana e que tinham que sair, se deslocar de van, por toda a região para que fizessem o tratamento de hemodiálise. Hoje esses pacientes são atendidos dentro de Volta Redonda, conseguem fazer seu tratamento dentro de Volta Redonda, que acaba sendo uma referência também para a região. Então foram grandes conquistas, fora os recursos que nós destinamos para os municípios de modo geral, conseguimos colocar 2 milhões para a UPA de Resende, UPA de Barra Mansa, UPA de Volta Redonda, para ajudar a custear o serviço das UPAs da nossa região, né? Santa Casa de Barra Mansa, destinamos também recursos, Santa Casa de Barra do Piraí, Santa Casa de Resende, para a compra do segundo aparelho de hemodinâmica na Santa Casa Quer dizer, você está longe de usar Barra metade Mansa. Então, você usa quase toda, né? Foram 70 milhões de reais aproximadamente que nós conseguimos concluir de investimentos para toda a nossa região. E desses 70 milhões eu posso garantir que 80% desses recursos destinados para a saúde. Quem eu estava conversando um dia em Volta Redonda falou muito da sua atuação nessa questão da clínica de hemodiálise foi o Samuca. Sim. O Samuca, ele destacou até, a gente estava tomando café, estava com o pessoal da imprensa, e ele falou muito sobre o seu trabalho para que essa clínica pudesse hoje estar funcionando. Nós vamos para o intervalo comercial, porque na volta eu quero falar um pouquinho do Jorge, seu pai, que foi um político fantástico, um amigo muito querido, e falar do aniversário da tua cidade, que Porto Real vai fazer aniversário. Então nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Show do Yara Araújo. A água é um recurso renovável que está cada vez mais escasso. Com atitudes simples que ajudam a evitar o desperdício, ensinamos também as futuras gerações com o nosso exemplo. Para se ter uma ideia, só em nossos banheiros gastamos quase 50% do consumo total da casa. Então, que tal tomar banhos mais rápidos e aprender a fechar a torneira entre uma ensaboada e outra? Atitudes simples como essas podem ajudar a mudar o mundo. Vamos melhorar esse planeta? Show do Yara Araújo. Muito bem, de volta agora com a parte final do nosso show aqui pela Band. Hoje, dia 3 de novembro. Já falei no início, você que está ligando a televisão. Ontem nós reverenciamos a memória dos entes queridos que já nos deixaram. E acho que falar de um agora que mexe muito com a vida do nosso convidado, médico, cardiologista, deputado federal Alexandre Serfiotti, seu pai, Jorge Serfiotti, por 3 vezes prefeito de Porto Real, um amigo muito querido de todos nós. Eu sempre gostei muito do teu pai. Você sabe que a última vez que eu conversei com o teu pai, eu liguei para ele e o Jorge me disse uma coisa sensacional. O Jorge falou, quando é que você precisou marcar para falar comigo? Para o carro aqui e sobe. Pô, eu estou aqui e achei isso genial dele. Era uma figura maravilhosa, assim né, mesmo, Alexandre? Uma figura... o Jorge não tinha assim meias palavras, não, né? Tinha muita cerimônia, muita formalidade. Não tinha não. Você não dava marcar com ele nada, era chegar aí e pronto. Ele tinha que conversar com ele, ele era prefeito de Porto Real, o que você quer? Pô, prefeito, eu queria ver aqui, eu não teria condições assim de o senhor liberar um empenho para a gente? Quanto?
Você tá maluco, rapaz, vai tomar um café, você tá sem juízo, rapaz, isso aqui nem pensar. Ele era assim, mas era um amigo muito querido, né, rapaz? Eu lembro ele sempre com muito carinho falando de você também. Eu me dava muito bem com teu pai, muito bem dele. Eu sempre gostei muito do Jorge. 2 anos e meio? 2 anos e 3 meses. E 3 meses que ele nos deixou. Foi Ele dia 30 ganhou uma eleição e teve que parar, né? Faleceu dia 30 de julho de 2017. Para nossa tristeza, né, rapaz? O que o Jorge pesou assim nessa sua decisão de ser um político? Foi ele que botou na tua cabeça? Foi ele. Ou você queria e consultou ele? Não, ele... A minha vida toda, né? Eu hoje tenho 44 anos de idade, mas meu pai ficou 30 anos na política. Então, meu pai foi vereador em Resende, foi por 2 vezes vereador em Resende, 88 e 92. Em 1995, ele liderou o processo de emancipação de Porto Real, primeira assinatura dele. É verdade, né? bem lembrado. As fábricas estavam chegando na região, o Volkswagen estava se instalando, na verdade, no território de Porto Real, e com a emancipação teve que fazer uma desafetação, que ele chama, colocando a área da Volkswagen para Resende e emancipando parte do território de Porto Real. Logo em seguida veio a fábrica da Peugeot. E as outras sistemistas que se instalaram ao redor, Magneto, Faurecia, Bentley, Jeffco, BMB, Galvasul de CSN, depois acabou vindo, a Guardia, a fábrica de vidro. Então a região se tornou um grande polo industrial e foi aquele início do processo da cidade. E aí meu pai veio disputando a eleição de prefeito no ano de 96, logo depois da emancipação, perdeu a eleição, mesmo sendo um emancipador, mas a gente diz que tudo é o tempo de Deus e não o tempo do homem. Então, mas nunca desistiu, você conhece muito bem, um homem persistente, buscava sempre ali os ideais e naquilo que ele acreditava. Em 2000, novamente, ele veio disputando a eleição, perdeu, e em 2004 ele foi eleito prefeito de Porto Real. E ali, você sabe da história, começou a transformação da cidade. Nos 2 primeiros mandatos dele, foi reeleito em 2008. Nos 2 primeiros mandatos dele, ele executou 364 obras no município. Né, ele levou a receita de 40 milhões para mais de 130 milhões de reais, né, colocou o município em primeiro lugar em saúde. Eu fui secretário de saúde do município dele, segunda cidade que mais gerou emprego em todo o estado do Rio de Janeiro. E toda essa luta dele, toda essa trajetória política dele, quando eu falei que Deus tocou no coração dele e diante das dificuldades que ele enfrentou durante o mandato de prefeito dele, ele percebeu que a região precisava de ter um deputado federal. E aí um belo dia ele chegou para mim e falou assim: você vai ser candidato a deputado federal? Eu levei um susto, falei, eu? Sou médico, trabalho, sou secretário de saúde, a minha vida toda foi te acompanhar na política, mas não pensei em ser político. Ele falou, você vai ser candidato a deputado federal. Aí como meu pai para mim sempre é meu líder, né, minha referência, ele falou assim, se ele falasse pula, eu pulava. Né? E eu fui candidato em 2010 pela primeira vez, não ganhei eleição, mas fomos muito bem votados. Muito bem votados. Mas é aquilo, como eu digo sempre, é o tempo de Deus, não é o tempo do homem. Serviu para a gente amadurecer, aprender, botar o pé no chão. Em 2012, meu pai deixou a prefeitura, logo no final, 31 de dezembro de 2012, logo no final do segundo mandato dele. E em 2014, eu vim novamente candidato a deputado. Ganhamos a eleição e aí começamos o nosso trabalho pela região, por todo o estado do Rio de Janeiro, lá em Brasília. E em 2016, meu pai voltou novamente candidato a prefeito, né? Junto com o seu grupo político, que foi um apelo, a população toda queria ele de volta porque sentia saudade do governo dele, daquele governo que respeitava a população, que trabalhou pelo povo de Porto Real, como eu falei, melhor saúde, uma das cidades que mais gerou emprego no estado do Rio de Janeiro. E conhecia todo mundo, né? Quando meu pai assumiu a prefeitura, a cidade tinha aproximadamente 8 mil habitantes em 2004, e no final do governo dele de 2012, a cidade já tinha praticamente dobrado a população, já estava com mais de 17 mil habitantes. Porque as pessoas buscavam Porto Real e foram morar em Porto Real em busca de oportunidades. Saúde, emprego, educação, segurança. Nós saímos de 54º para ficar entre as 5 melhores em qualidade de vida do estado do Rio de Janeiro. Não, foi fantástico. Ganhou vários prêmios aí na Alemanha, prêmio em Brasília, e aí... 2016, ele voltou novamente candidato a prefeito, ganhou a eleição, mas logo depois ele descobriu um câncer de pulmão, que lutou durante 9 meses, ele chegou a ser empossado, diplomado, ficou durante 6 meses um pouquinho também, no governo. Janeiro e fevereiro ele conseguiu trabalhar, mas muito debilitado já, o câncer veio muito agressivo e dia 30 de julho de 2017 ele faleceu, infelizmente. A gente sente muita falta. E aí, em 2018, eu vim novamente disputando minha eleição de deputado. Foi a primeira sem a presença do meu pai. Foi uma luta, né, mas Deus honrou e permitiu com que a gente fosse reeleito, continuasse nosso trabalho em Brasília. Mas, de fato, meu pai é minha inspiração, minha referência, né, e a gente sente muita falta dele. Como pai,
como referência e como político também, que foi um grande político para a nossa região. Foi, sem dúvida. Que contribui muito para o crescimento da região. Foi fantástico a administração dele em Porto Real. Jorge não tinha negócio de fazer média com ninguém, não. Tinha minhas palavras. Era sim, sim, não. Não tinha, sim, não. Sim, não, jogo rápido. Fazer um negócio lá em Porto Real uma vez, aí ele me telefonou, que ele tinha me perguntado, o que você está fazendo aqui em Porto Real? Estou fazendo uma matéria aqui, prefeito. Passa aqui que eu quero falar com você. Quem te falou que eu não mandei fazer esse troço aí? Eu falei, mas eu não disse em momento algum, Jorge, você não mandou fazer. Quem foi que falou para você que eu disse? Eu sei que você... Ele era danado, cara. Eu sei que você falou. Eu falei, eu não falei, já falou sim. Ele era sim, sim, não, muito rápido, raciocínio muito rápido, muito inteligente, muito dinâmico. Ele era um político. E as coisas funcionavam muito rápido. Hoje, quando se fala em político, se fala de tom pejorativo. Ele não era um político, não. Ele era político, mas um político de verdade. Não era aquele político que te dava um tapinha nas costas e falava assim, não, calma, eu vou ver. E aí ficava te cozinhando em banho-maria. Ele era rápido e objetivo. Era sim, não dá. Alexandre, mas muito positivo, trabalha muito. Com ele não tinha meia palavra, não. O Alexandre, depois de amanhã, é aniversário da sua querida Porto Real. Isso. E aí? Como é que está Porto Real hoje, assim, na sua visão? O que você quer falar sobre o aniversário de Porto Real? Porto Real, dia 5 de novembro agora, né, comemora 24 anos de emancipação político-administrativa. Eu digo que a gente sente muita falta do meu pai e eu tenho certeza que se ele estivesse aqui, né, se ele estivesse à frente da prefeitura, a gestão certamente seria outra. O município teria tomado outro rumo. Eu não tenho medo e não tenho dúvida de falar isso, porque, de fato, a gestão dele marcou muito a cidade de Porto Real. Foram 364 obras extremamente importantes, escolas, postos de saúde, o Hospital de Porto Real, Casa do Imigrante, o Horto Florestal, né? Melhorou a qualidade da água, então, sim, pavimentação, habitação, deixou 274 moradias aproximadamente para a população, né? Eu digo que deixou uma herança política, um legado político, porque ele se foi, mas as obras dele ficaram e Porto Real, eternamente, daqui a 50, 100 anos, as pessoas vão lembrar do Jorge Serfiotti, vão lembrar das obras do Jorge Serfiotti. Eu digo que eu estou aqui hoje como um herdeiro político dele, o herdeiro do legado político dele, para dar continuidade à luta, ao trabalho que ele deixou. E sinto muito honrado de estar aqui hoje como deputado federal, dando continuidade à história política do meu pai. Porque, de fato, foi um político que contribuiu muito para a região, me ensinou muito, e hoje eu estou aqui justamente para dar continuidade a esse legado, a essa herança política que ele me deixou e seguir em frente. Porque, na verdade, você até citou isso aí durante o programa. Nós estamos falando ali, quantos anos Porto Real está fazendo? 24 anos. 24 anos. O Jorge era vereador em Resende. Mas ele participou de todo esse trabalho emancipacionista de Porto Real. Foi ele que idealizou. A primeira assinatura do processo de emancipação foi dele. Ele era vereador de Resende, Porto Real era distrito de Resende. Então ele começou todo aquele trabalho, toda a história, né, da emancipação. Ele já em 1989, eu lembro disso, na minha eleição de deputado, eu encontrei um senhor na rua que ele falou para mim, isso me marcou muito até hoje. Ele falou assim, em 1989 eu já conheci o teu pai. E o teu pai virou para mim e falou assim, eu vou emancipar Porto Real, um dia eu vou ser prefeito de Porto Real. Então ele acreditava. O sonho dele era ajudar as pessoas, trabalhar pelas pessoas. Meu pai foi um prefeito muito bom para a cidade num contexto geral e para as pessoas também de Porto Real. Ajudou muita gente, muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, que nunca tinham tido a oportunidade de ter o seu primeiro emprego, sua carteira assinada. Ele deu emprego a essas pessoas, ajudou todo mundo, deu casa. Então foi um prefeito que olhava principalmente para o mais necessitado. Essa questão da mulher que trabalhar, várias vezes eu estive lá no escritório do seu pai, nem sei se ainda existe aquele escritório ali no centro de Porto Real. Existe. Pois é, eu ia lá e ele tinha essa preocupação, ele falava muito sobre isso, ele gostava de falar desse assunto com a gente. Mas eu falei, Jorge, vamos lá no programa. Queria falar essa questão da mulher, ele gostava. Toda a fala dele, ele batia muito nisso, né? Da oportunidade, do emprego de muitas pessoas que nunca tinham tido uma carteira assinada. Verdade, ele tinha essa preocupação. Então, de gerar emprego, de fazer a cidade crescer. E eu tenho certeza que se hoje ele estivesse aqui, né, a cidade estaria num outro rumo. Mas eu digo que para a população de Porto Real, que vai, principalmente para a população de Porto Real, que vai dia 5 de novembro agora, né, comemorar os 24 anos de emancipação política administrativa, que eu estou aqui para dar continuidade ao legado, à herança política dele e que nós vamos sim devolver a Prefeitura de Porto Real ao povo de Porto Real. Aproveita e abraço minha querida Porto Real. Parabéns, depois de amanhã, festa em Porto Real, 24 anos. Dá um abraço aí para a tua cidade, deputado. Parabéns, né, Porto Real? Porto Real do meu coração,
Portel sabe o quanto é querida, minha vida toda lá, né? A história política do meu pai. Esse nome Serfiotes é a história de Porto Real, né? É a história. Se confunde com a história de Porto Real. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Alexandre Serfiotes, você é um menino de ouro, você é gente boa toda a vida. Alexandre, você primou. Sempre gostei de uma coisa, você sempre primou por algo assim, a educação. Obrigado. Você sempre foi uma pessoa extremamente bem educada. Amém. Isso é um reflexo que nós estamos falando tudo aqui de família, né? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Sucesso para você. Deputado federal Alexandre Serfiotes conversando com a gente. E podemos encerrar? Estamos na hora. Agradeço também a sua audiência, agradeço de coração. Continue com a nossa Band, vem aí uma programação toda especial. Desejo a todas as famílias um domingo de muita luz, um domingo de muita paz. Que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo estejam em todos os lares. Uma semana de progressos, uma semana de saúde, uma semana de vitórias, uma semana, enfim, que você seja muito feliz. E domingo que vem, 8 da manhã, juntos novamente aqui pela querida Band. Um grande abraço a todos, bom domingo e até lá. Alegria é a sua companhia. Vem, vem, vem.